Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer a devolutiva para vocês do último questionário, tá bom? A gente ficou uma semana sem aula, já é o nosso terceiro questionário. Anotem que o terceiro bimestre vai terminar dia 16 de outubro, tá bom? Então, é a nossa terceira atividade do bimestre, já tem 4 semanas, né, que o bimestre começou e eu passo uma atividade por semana, é a terceira semana, porque a semana passada a gente não teve aula, né? Então, vamos fazer a correção, para vocês acertarem aí, vou partilhar a tela com vocês, para vocês acertarem o que vocês errarem, corrijam no caderno de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Foram 54 devolutivas, 54 pessoas responderam o questionário, tá? É pouco, porque são as 3 salas juntas. Vou aumentar aqui um pouco a tela para vocês. A primeira perguntinha era: qual região habitava o povo hebreu? 79% colocou a região da Mesopotâmia. Exatamente, o povo hebreu, eles habitaram a região da Mesopotâmia, né? Eles faziam parte do povo da Suméria, vivia ali na região do povo da Suméria, tá? 20% colocou região do Império Romano. Não, nessa época em que a gente está falando, é a época das primeiras civilizações, ainda nem existia Império Romano, tá bom? Então, o povo hebreu, eles habitaram a Mesopotâmia. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais. Aqui. Não, agora. Tá. Qual era o tipo de religião do povo hebreu? 90% monoteísta. Sim, o povo hebreu foi o primeiro povo a acreditar em um único Deus. Quando a gente fala de religião monoteísta, é a religião que acredita em um único Deus, tá? 9% colocou politeísta. Não, em momento algum nós falamos que os hebreus eram politeístas. Eles foram o primeiro povo a ter um único Deus. Aquela região da Mesopotâmia, ela era muito habitada por vários povos e eles acreditavam em vários deuses, né? Então, ali o primeiro povo a acreditar em um único Deus foi o povo hebreu. Por que a região da Mesopotâmia era chamada de crescente fértil? 70%. Porque o lugar onde os rios alagavam e deixavam a terra fértil fazia o formato da lua crescente. Sim, tinham 2 rios, lembram? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então, esses rios, eles alagavam e as águas deles saíam das margens, né? Depois, quando parava de chover, eles voltavam à margem normal. Só que esse lugar aonde eles iam, né, com as águas, ficava muito fértil e fazia um formato da lua crescente. Então, por isso que é chamado de crescente fértil, essa região aonde a água alagava, né, até onde a água ia, fazia o formato de uma lua crescente, por isso chamado de crescente fértil. Ali dava para plantar, dava muitas agriculturas. Porque a lua crescente brilhava intensamente, deixando as margens dos rios iluminadas. 29% colocou essa resposta. Não, em momento algum nós falamos isso. Nós falamos que era por causa da fertilidade, né, do lugar, da região, e aonde as águas transbordavam e depois elas retornavam ao leito do rio, formavam a lua crescente, tá? Quem era o líder dos hebreus para o qual Jesus apareceu? 51% Moisés, 48% Abraão. Na verdade, as duas respostas estão corretas,
porque eu fiz a pergunta errada, me desculpem, né? Porque Jesus, ele tanto apareceu, Jesus não, na verdade Deus, né? Jesus vai aparecer só depois, em uma outra história. Nesse momento, Jesus ainda não havia nascido, então a minha pergunta, agora que eu tô vendo, eu coloquei errado aqui, né? Foi Deus, ele apareceu para Abraão e ele também apareceu para Moisés. Ele apareceu primeiro para Abraão, né? E tirou Abraão lá da terra da Mesopotâmia e levou Abraão para Canaã. Isso é uma história bíblica, né? Depois ele tirou Moisés e o povo hebreu lá do Egito, né? E levou para a terra prometida, que depois vai ser Jerusalém, tá bom? Então, aqui não é Jesus, é Deus. Nessa época aqui de Abraão, de Moisés, Jesus ainda não havia nascido. Me desculpem aí o meu erro, tá bom? Mas Deus, ele apareceu primeiro para Abraão, tirou Abraão da Mesopotâmia, levou para Canaã, né? E falou que ele era o único Deus, para eles pararem de adorar outros deuses. E depois ele apareceu para Moisés e tirou Moisés e o povo hebreu que estavam escravos no Egito, tá? Os hebreus chegaram a formar um império, 48% sim, formaram um grande império. Não, essa resposta está incorreta, tá? O povo hebreu, eles não chegaram a formar um império, eles eram apenas um povo. 51% acertaram. Não, eles eram considerados apenas um povo, nunca chegaram a formar um império. Exatamente isso, tá? O povo hebreu, eles não chegaram a formar um império, eles eram apenas povos, considerados apenas povos, tá bom? Essa aulinha do povo hebreu, eu vi lá no CMSP que pediram para eles falarem desse povo hebreu, né, já que era um povo ali da região da Mesopotâmia. E lá no segundo bimestre a gente falou sobre os sumérios, que inventaram a escrita, falou sobre os babilônicos, o Hammurabi, o código de Hammurabi, né, os fenícios, que inventaram o alfabeto, né? E aí agora pediram para eles falarem sobre o povo hebreu que habitava também aquela região. E o povo hebreu é um povo muito citado na Bíblia, né? O povo judeu. Quando a gente fala hebreu, são os mesmos. Judeus e hebreus é o mesmo povo, tá bom? Talvez agora continue, né? Estava falando do Império Romano e da Grécia Antiga nas aulas do CMSP. Talvez agora continue esse assunto ainda do Império Romano e da Grécia Antiga, porque eu acho que eles só voltaram lá no povo hebreu para resgatar a história do povo hebreu, tá bom? Mas qualquer coisa vocês me perguntem. Por favor, antes de responder o questionário, deem uma lidinha no resumo, tá, né? Porque, assim, existem muitas respostas erradas que se você ler o questionário, quer dizer, se você ler o resumo, você vai ver que a resposta está ali no resumo, tá bom? Então, se você ler o resumo, não tem como errar, tá? Muito obrigada, gente. Até mais, viu? Qualquer coisa me chama no WhatsApp, eu tiro as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.